E hoje nós temos um tema muito especial. Eu queria começar, então, com uma pergunta para você. Reflete sinceramente nessa pergunta aqui, ó. Se você descobrisse que tem mais do que precisa, o que você faria com o que sobra? Imagina que você aí olha teu orçamento, né? E você descobriu, opa, tem muito mais do que eu preciso. Estou ganhando para todas as minhas necessidades, para todas as minhas vontades, e ainda tenho mais. O que você faria com o que sobra? Ou ainda, não sei se você já se perguntou, já delirou um pouquinho com isso, né? Se você ganhasse na loteria, hein? Loteria é um negócio que normalmente é muito mais dinheiro do que a gente daria conta de gastar, né? Se ganhasse na loteria, o que você faria? Como é que você usaria esse recurso? Já parou para pensar? Talvez, você pense assim, aí sim eu seria generoso. Aí sim eu ia ajudar as pessoas. Aí sim eu ia ajudar a construir nossa igreja, né, que é o nosso sonho. Aí eu ia ajudar a construir. Aí eu ia ajudar muita gente. Aí, de repente, você até faz uma oração dizendo, viu, Deus, eu vou ajudar, me ajuda a ganhar. Né? Agora vem a segunda pergunta. E essa é importante, reflete comigo. A generosidade tem a ver com o que temos ou com quem somos? A generosidade tem a ver com o que temos ou com quem somos? Por que essa pergunta é importante? Porque se ela também é com o que temos, ok. A gente fica esperando o dia que tiver sobrando dinheiro, a gente é generoso. Mas se ela tiver a ver com quem nós somos, então nós precisamos ser generosos hoje, independente de quanto temos. Percebe? Esse é o ponto. Olha só, o Andy Stanley é um cara muito conhecido, um grande escritor na área de liderança. Ele também é pastor. E ele escreveu um livro, Como Ser Rico. E aí a gente pensa, nossa, ele vai falar que Deus abençoa, e que se a gente crê em Jesus, a gente vai ficar rico. Não é essa a ideia do livro. Sabe o que ele coloca nesse livro? Ele coloca que existem dois obstáculos para a generosidade. Primeiro, obstáculo número 1. As pessoas que são ricas não se consideram ricas. E ele coloca que todos nós, deixa eu falar, todos nós, se a gente olhar para o mundo todo, nós estamos nas camadas mais bem equiparadas da sociedade. Já parou para pensar nisso? Todo mundo que está aqui, sentado aqui, todos nós aqui que fazemos parte, grande maioria aqui da classe média alta. Se a gente olha para o mundo, para os bilhões de pessoas, nós estamos entre os mais ricos. Mas sabe qual é o problema? A gente sempre pensa que rico é o outro. Porque a gente sempre olha para frente. E a gente não se dá conta que ricos somos nós. 2, o segundo empecilho que ele coloca para a generosidade é o seguinte. Ele coloca que a maioria das pessoas coloca a generosidade para o futuro. Ele pensa, não, a hora que eu tiver mais, eu vou dar mais. É que agora eu tenho pouco. É que agora eu estou numa fase difícil. Mas quando eu me estabelecer melhor, aí sim eu vou ser generoso. E esse aí sim nunca chega. E uma das coisas que ele confronta no livro é um dado bem interessante. Várias pesquisas, presta atenção, colocam que quanto mais ricas são as pessoas, menos generosas elas se tornam. Não sou eu dizendo, nem o Andy Stanley. São várias pesquisas que ele coloca no seu livro que colocam que quanto mais uma pessoa tem, de forma geral, menos generosa ela é. E aí a gente entende por que Jesus fala tanto para os ricos. A questão nunca foi o dinheiro, mas a questão é que quanto mais nós temos, mais esse dinheiro começa a se apoderar do nosso coração. Então, o Andy Stanley coloca isso como uma provocação para que nós entendamos uma coisa. A generosidade precisa ser uma marca da nossa vida hoje, de todos nós. Gente, como eu comentei, a gente está no final de uma série. E nessa série de mensagens nós estudamos um dos maiores administradores da história da humanidade.
um homem chamado José. Essa série de mensagens nós aprendemos sobre gerenciamento de vida, gerenciamento de recursos, aprendemos lições importantes de administração, sobre trabalho, sobre liderança, sobre ânimo diante de dificuldades, através da história desse cara, José. Como eu falei para vocês, e estou sendo 100% sincero, eu tive lições importantíssimas para a minha vida, que me ajudaram demais. Se você perdeu os primeiros encontros, não vai ser a mesma coisa, mas assiste as gravações, porque tem coisas que são muito importantes. Mas uma das coisas que a gente não pode esquecer da vida de José, que a gente precisa falar hoje, é generosidade. É uma marca que acompanha as pessoas que buscam viver com Deus. Vou dizer de novo, guarda isso no teu coração. Se você pegou o material de anotação que tem lá perto da água, anota. Se não, anota no teu coração, depois leva isso para a sua vida. Generosidade é uma marca, precisa ser uma marca de todas as pessoas que vivem com Deus. Olha só quantas vezes Jesus fala sobre dinheiro no Novo Testamento. Se você for ler, você vai ver que Jesus fala muito sobre recursos financeiros. E quase sempre é sobre o quê? Generosidade. Por isso, se nós estamos aqui, eu creio, você que está aqui, é porque você quer viver como um discípulo de Jesus. Não estaria aqui. Senão você estaria fazendo qualquer outra coisa no seu domingo. Se você está aqui é porque você quer viver como um seguidor de Jesus. Seguidores de Jesus têm uma marca. Várias marcas, mas uma delas é essa. Generosidade. Generosidade. Da generosidade, aliás, o Timothy Keller. Timothy Keller é autor best-seller do The New York Times e é tido como um dos maiores, ou talvez o maior escritor da nossa geração cristão. Ele coloca o seguinte: o evangelho cria pessoas radicalmente generosas. Guarda essa. O evangelho cria pessoas radicalmente generosas. Nem só generosas, radicalmente generosas. Se você entende o que Cristo fez por você, você não pode ser mesquinho com os outros. E é isso. E hoje, olhando para a vida de José, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é generosidade. Na mensagem de hoje, nós vamos ver que generosidade é algo prático e concreto, que é algo contagiante e que é algo que nos mantém no foco certo, tá bom? E depois ainda vai ter um tópico bônus para você aí que chegar atento até o final da mensagem. Muito bem, primeira coisa, estamos então falando de Gênesis 42, 25, história de José. Só para dar um contexto para vocês, para a gente não mergulhar aqui e não entender nada. Ok, vamos só relembrar. José, ele tinha alguns irmãos. Seus irmãos vendem ele como escravo para o Egito. E ali começa a carreira profissional de José, escravo no Egito. José trabalha com excelência e se torna o administrador de toda a casa do seu dono. Seu dono não se preocupava com mais nada. Chega no topo da carreira de um escravo. Né? De escravo, mas é topo da carreira, né? Vamos valorizar. Aí ele é acusado injustamente de assédio e vai preso. Não se acomoda e começa a ajudar na prisão. Daqui a pouco o carcereiro entrega a administração da prisão para ele. E de uma virada gigante, ele é levado no meio de uma crise para o palácio e ajuda o faraó e se torna administrador de todo um país, maior país da sua época, o Egito. Depois de tudo isso, José se torna um grande sucesso. E ele reencontra as pessoas que começaram a sua desgraça. Quem são? Os irmãos. E o que os irmãos queriam? Os irmãos estavam sem comida, porque tinha uma fome em toda a região, e eles vão para o único lugar de toda aquela região que tinha comido, o Egito, por causa da administração de José. E olha só, então, o que acontece. Gênesis 42, 25, encontramos o seguinte: em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens e lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos não sabiam que José era irmão deles, não sabiam. Foram lá comprar comida. Entra comigo nessa história.
teus irmãos te venderam como escravo, ok? E agora, anos mais tarde, eles precisam da tua ajuda. A gente ajudaria? A gente ajudaria. Olha o que José faz. José vende a comida que eles precisavam. Não só isso, ele dá de volta o dinheiro deles. Ele vendeu a comida e deu de volta o dinheiro que eles pagaram. E além disso, o texto está dizendo, ele ainda entregou de graça mantimentos para a viagem. Uau! E daqui eu quero tirar um tópico muito simples para a gente. Generosidade é algo prático e concreto. Generosidade não pode ser um pensamento. Generosidade não pode ser um plano futuro que nunca chega. Generosidade não pode ser um discurso na nossa vida. É algo concreto. Olha só o que o evangelista João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17 a 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele continua, grava isso no teu coração. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Mas em ação e em verdade. João está dizendo, gente, generosidade só de palavra não adianta nada. No discurso todo mundo é generoso. É o que faz que conta. Então, se você quiser saber se você é uma pessoa generosa, não adianta olhar o que você pensou nas últimas semanas, ou não adianta a gente pensar no que a gente falou nas últimas semanas. Quanto de generosidade você exerceu esse mês? Mês passado. É o que faz que conta. É como a gente age. Pensa nisso. Então, primeiro ponto, generosidade é algo prático e concreto. Mas não só isso. O que acontece na nossa história? Os irmãos voltam para casa de José. Ok? Só que aquela crise, aquela fome permanece. Então a comida que eles levaram acaba. O que eles fazem? Eles voltam para o Egito para comprar mais. Só que dessa vez eles não encontram o José. Eles encontram um empregado do José, um administrador, um assessor do José. Mas olha só como esse assessor recebe eles. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Sabe, pessoa que não é generosa, quando recebe generosidade, até estranha o que está acontecendo aqui. Mas olha só o que o administrador fala para eles, no versículo seguinte: fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão, levou à presença deles, em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Olha que legal. O administrador está dizendo: ei, fica tranquilo, se vocês receberam de volta o dinheiro de vocês, foi Deus. Levou eles para a casa de José, deu água para lavarem os pés da viagem, deu comida para os animais. Esse administrador é generoso. Com quem ele aprendeu essa generosidade? Com quem? Com José. E aqui vem um segundo ponto que é muito importante. A generosidade, ela é contagiante. Quando pessoas ao nosso redor percebem a generosidade, elas começam a se tornar cativadas para essa ideia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: é bom ser generoso. É bom. É bom ajudar os outros. E quando a gente percebe que os nossos recursos estão fazendo diferença em alguma causa ou na vida de alguém, cara, isso enche o coração. E eu tenho certeza que quando o mosquito da generosidade pica a gente não para mais, porque é muito bom.
E a generosidade é isso, ela é contagiante, o que é muito lindo, porque daí não é só o que eu estou fazendo de diferença. As pessoas que estão ao meu redor acabam sendo contagiadas e se tornam o que? Um movimento. Eu já contei uma história para vocês, né? Desculpa, eu vou ter que repetir essa, porque ela é boa. Vocês sabem que anos atrás, na comunidade que a gente pastoreava antes aqui de Chapecó, a gente fez uma campanha de agasalho. E aquela vez, nossa comunidade assim se engajou de um jeito, uma generosidade muito grande. E eu lembro que todo o meu escritório estava tomado de saco de roupa, cobertor, calçado, o escritório todo, assim, eu só tinha um lugarzinho que eu conseguia chegar na minha cadeira e voltar. Assim, não era um porta-mala cheio, era um cômodo cheio. E a Laura, na época, a nossa filha mais velha, hoje tem 11 anos, na época tinha 3. E ela entrava naquele saco de roupa, ela se perdia, porque tinha uns sacos que era maior que ela. E ela gostava muito de me visitar no meu escritório, né? Ela ia lá, pegava um colinho com o papai e depois ia fazer as coisas dela. E quando ela chegou no escritório, tomado de saco, ela ficou curiosa e perguntou: o que é isso, papai? E aí eu disse: olha, Laura, você sabia? As pessoas da nossa igreja estão separando roupas para as pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm roupa suficiente para se esquentar. E as pessoas da nossa igreja, olha só, elas estão pegando ou comprando roupas para dar para essas pessoas. Estão sendo generosas. Uau, né? Ela ficou me olhando assim. Acho que nunca passou na cabeça dela que tinha pessoas que não tinham roupa, né? Ok, saiu de lá no escritório e eu continuei meu trabalho. Alguns minutos depois, eu fui para a cozinha pegar um café. Quando eu estava passando para a sala, eu vi a Laura sentadinha no sofá e tinha mais umas 11 Barbies sentadas do lado dela, assim. 11 Barbies sentadinhas assim, e ela aqui. No colinho da Laura, ela tinha uma pilha de vestidos de Barbie. E ela estava fazendo isso aqui, ela pegava um vestidinho, botava nesse lado, pegava, olhava, analisava, botava do outro lado, pegava um vestidinho, botava, depois ela botava 2 para cá, e assim ela ia. E eu fiquei curioso, porque eu nunca vi uma conferência tão grande de Barbies na minha casa, né? Uma convenção de Barbies acontecendo na minha sala. Não sei a que se deve esse motivo, né? O que aconteceu? E aí eu perguntei: Laura, o que vocês, suas Barbies, estão fazendo? E aí a Laura disse: papai, sabe o que é? As Barbies decidiram doar vestidinhos para as Barbies que não têm roupa. E disse: cara, que lindo isso. Ela viu a generosidade e foi contagiada. Porque generosidade assim, ela contagia. Contagiou uma Laura e 11 Barbies. Você viu? Que até então eram fúteis e só queriam ir no shopping. Mas ali começaram a ser generosas. Generosidade é assim. E aí eu comecei a olhar, gente. Eu comecei a perceber a generosidade que eu também praticava. E sabe o que eu percebi? Que Deus tinha me dado a graça de caminhar ao lado de pessoas muito generosas. E isso tinha me contagiado. A minha generosidade, que eu pratico até hoje, ela foi contagiada por outras pessoas. Em especial, de forma muito especial, os meus pais, que sempre acompanham os cultos, talvez estejam vendo ao vivo agora. O que aconteceu? Os meus avós eram generosos. Eu não quero ser injusto, talvez eu não esteja bem informado, mas até onde eu sei, os meus avós eram generosinhos, assim, né? Quando dava, quando sobrava. E os meus pais foram, até onde eu sei, os primeiros da nossa família que tornaram a generosidade uma característica de vida. Que fizeram compromissos de generosidade diante de Deus. E se tornaram pessoas radicalmente generosas, como a gente viu antes. E não importava se estava bom, se estava ruim, ou qual que era o cenário. Eles tinham essa característica de generosidade e eu vi isso. E eu não só vi isso. Eu vi como foi bom para a nossa família. Eu vi como era bom para nós. Eu me empolgava junto. Eu vi como Deus abençoou a nossa família, a minha família, a mim, por causa dessa generosidade. Então, para mim, foi muito mais fácil. Para eles,
que foram quem começaram essa tradição de generosidade na nossa família, com certeza muito mais difícil, com certeza muito mais custoso, fazer isso com uma característica de vida, ser radicalmente generoso, e fazer dessa característica do discipulado de Cristo, uma característica da vida deles, difícil. Para mim já foi muito mais fácil, porque eu nasci nisso. E para mim, talvez um dos momentos mais importantes, foi quando eu recebi minha mesada. E eu lembro de ter recebido minha mesada, e eu pegar aquele dinheiro, e era 50 pila, eu pensei, 50 pila, porque 50 pila, né, uns 25 anos atrás, não calcule minha idade. Sabe o que eu pensei quando eu peguei meus 50 pila? Eu peguei meus 50 pila, e eu fui no escritório do meu pai, eu lembro até hoje, eu disse, pai, quanto disso aqui eu posso dar? Quanto disso aqui eu posso dar? Mas não é mérito meu. Eu vi isso na minha casa desde que eu nasci. E eu quero que os meus filhos vejam isso em mim. Porque essa tradição familiar, que foi tão difícil para os meus pais começarem, não vai parar. Não pode parar. E a minha pergunta é, e nós, e vocês? Essa é a minha decisão e a sua. Você tem começado uma tradição, uma cultura de generosidade na sua casa, que nem José. Seus filhos têm visto você ser radicalmente generoso, ou você ser radicalmente acumulador? O que eles veem em nós? E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, não é nenhum comércio, não é nenhuma promessa, não é nenhuma propaganda, mas na nossa experiência, o que nós temos visto é que Deus abençoa imensamente a nossa generosidade. A generosidade dos meus pais, Deus abençoa muito. Muito. Mas isso é assunto para outro dia. Generosidade é contagiante. Generosidade nos mantém no foco certo. Generosidade nos mantém no foco certo. Nessa segunda vez que os irmãos chegam até José, sabe o que acontece? José finalmente fala quem é ele. Sou eu, o irmão de vocês, José. Uau! E os caras começam a tremer na base, porque agora José podia fazer o que ele quisesse com eles. Se quisesse se vingar do jeito que ele quisesse, fazia. Ele tinha todo o poder ali no Egito, os caras estavam na mão dele. Imaginou o que você faria? A pessoa que mais te prejudicou na sua vida, está lá na sua frente, você pode fazer o que você quiser com ela. Essa é a situação de José. E olha só o que acontece. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, capítulo 45, versículos 4 e 5. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esse versículo, a gente já leu ele 2 semanas atrás, é lindo. José está dizendo, ei, não precisa se sentir mal, porque Deus usou a minha vida para salvar vidas. O importante para mim, olha só, não foi ter escalado uma escada gigante até o sucesso. O importante para mim não foi ter chegado no topo, não foi ter agora recursos muito suficientes, mais do que suficientes, não é isso. O que importou para mim é que Deus usou a minha vida, usou os meus recursos, usou as minhas capacidades para salvar vidas. A mente e o coração do José estavam no foco certo. Não se perderam mesmo em meio à riqueza. E aqui a gente percebe uma coisa que é absolutamente muito importante. Se você perceber, tem uma característica na história de José. José nunca foi dono. Ele sempre foi administrador. Ele sempre foi gerente. Nunca foi dono de nada. Na casa de Potifar, seu primeiro senhor, ele era gerente. Na prisão, ele era gerente. No Egito, ele era governador. Ele não era dono, ele era gerente, era CEO, mas não era dono. E eu entendo um negócio muito interessante. Ele olha para a sua vida e ele faz disso uma metáfora de vida. Ele não se vê como dono de nada. Quem é o dono é Deus. Ele é administrador. Não, está vendo isso aqui, ó, minha casa, está vendo isso aqui, os meus recursos, minha conta bancária, não é minha.
é de Deus. Um dia eu não vou estar mais aqui, e outras pessoas vão ter tudo isso. E Deus me confiou isso para que eu administre conforme a sua vontade. Não é meu, é dele, eu administro. E isso ajuda ele a não perder o foco, mesmo diante do palácio. Ei, gente, José entrou no palácio, mas o palácio não entrou nele. Ele não se perdeu lá. O coração manteve no foco. O objetivo nunca foi acumular, foi impactar vidas. Isso que ele fala não é só um princípio de espiritualidade. Thomas Watson, ele é membro fundador da IBM, uma das empresas mais bem-sucedidas, pelo menos na época dele, era uma das empresas mais sucedidas do mundo. E ele usa um negócio interessante. Ele diz assim, ó, Thomas Watson, imagina um navio. O navio precisa do que para se locomover? Água. Concordam? O que acontece com o navio sem água? Calhou. Ele diz, o navio precisa de água para se locomover, mas essa água precisa ficar do lado de fora do casco. Porque se essa água entra no casco, o navio afunda. E o Thomas Watson diz, a gente hoje, no mundo de hoje, a gente precisa de dinheiro para se locomover, a gente precisa do dinheiro para fazer as coisas, não precisa? Precisa. Mas ele disse, olha só, se em algum momento esse dinheiro entrar no nosso coração, nós nos afogamos. E como é que eu mantenho meu coração no lugar, para que ele não entre no casco da minha vida? Generosidade. Generosidade. John Piper, grande pregador, conhecidíssimo, olha só, aguenta essa frase aqui. O objetivo de Deus em prosperar seu povo não é aumentar seu padrão de vida, mas aumentar seu padrão de generosidade. Deus abençoa? Abençoa. Deus nos faz prosperar? Sim. Para quê? Para que a gente tenha cada vez mais conforto? Não exatamente. O objetivo de Deus é aumentar o nosso padrão de generosidade. Opa. Tem uma frase que estava lá no começo que eu esqueci. Deixa eu voltar lá. C.S. Lewis. Deixa eu contar isso aqui para vocês. Ano passado a gente fez um combinado. A gente leu um livro juntos. Se chamava Cristianismo Puro e Simples. E depois a gente combinou que quem lesse o livro, a gente ia fazer um café juntos, numa cafeteria para discutir o livro. Alguns estavam lá. E naquele café, a Mileide, que morava aqui na época, hoje não mora mais, trabalha justamente no banco, ela disse, gente, teve uma frase que mexeu muito comigo nesse livro. E aí ela falou, olha só essa frase, ela leu para nós. Se a caridade que fazemos não pesa pelo menos um pouco em nosso bolso, ela está pequena demais. É preciso que haja coisas que gostaríamos de fazer e não podemos por causa dos nossos gastos com caridade. Depois que ela leu aquilo, aquilo incomodou demais meu coração. O que é generosidade para a Bíblia? É sacrifício. E se a gente não está precisando abrir mão de coisas para nós, para ajudar os outros, de acordo com o C.S. Lewis, e eu entendo no pensamento bíblico, ainda não é generosidade. Generosidade tem a ver com sacrifício. E isso, por incrível que pareça, é o que mantém o nosso coração no lugar. Jesus não é ninguém, não é ninguém menos do que Jesus. Presta atenção. Jesus falou que um dos maiores perigos da nossa época seria que o dinheiro poderia se tornar um Deus na nossa vida e substituir o verdadeiro Deus. E se isso já era um problema na época de Jesus, imagina hoje. Como é que a gente faz para que o dinheiro seja só dinheiro e não o nosso Deus? Qual é a resposta? Generosidade. Não deixe a água entrar no navio. Você precisa dela para se movimentar? Eu também. Mas não deixa ela entrar no navio. 4 e último ponto. Bônus, e esse é rápido. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. E com isso eu só queria dizer, generosidade não tem só a ver com dinheiro.
começa com os nossos recursos financeiros, mas vai além. E José não é só generoso com as suas finanças, com seus amigos, com seus irmãos. José dá para os seus irmãos o que eles mais precisavam. O que eles mais precisavam não era comida nem dinheiro. Era misericórdia. Perdão. E a generosidade, ela vai além das finanças. Ela atinge o perdão. Ela atinge a misericórdia. E aí, você deve estar pensando, Jorge, muito difícil ser generoso, eu sei, é mesmo, tá? Porque vai contra a nossa natureza. Completamente contra. Mas eu quero voltar nessa frase do Timothy Keller que a gente viu no começo da mensagem. O Evangelho cria pessoas radicalmente generosas. Espera aí. O Evangelho não só desafia, não só orienta, cria. O que o Timothy Keller está dizendo aqui? Ele está dizendo não só o Evangelho nos orienta a sermos generosos, não só nos dá a direção da generosidade, mas o Evangelho cria um coração generoso. E ele explica, quanto mais nós conhecemos quem é Jesus, o que ele fez, a generosidade de Deus, mais nós desenvolvemos, cultivamos um coração generoso. Ou seja, quando nós percebemos que esse Deus abriu mão, não de R$1 milhão, ele abriu mão da eternidade para vir até nós, ele abriu mão da vida por amor a nós, aí a gente começa a crescer em generosidade. Como é que eu não vou ser generoso com as pessoas? A generosidade, ela cria em nós esse coração generoso, que não é mesquinho com os outros. Quanto mais a gente percebe o amor, a misericórdia, o perdão de Deus e a sua enorme, gigantesca, eterna generosidade na nossa vida, abrindo mão de tudo para aqueles que não tinham nada, que somos nós, a gente começa a perceber, eu não posso ficar parado. Se eu quero ser um seguidor desse Jesus, eu preciso tomar atitudes. Diante disso, queria te convidar a pensar um pouquinho na sua vida. Você e Deus. Esquece quem está do seu lado agora. Me diz uma coisa. Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer seguir os passos de vida dele? Ele ensinou os seus discípulos a serem radicalmente generosos. Se tiver 2 túnicas, dá uma quem não tem. Ele falou. E agora me responde. Aliás, não, esquece. Não me responde. Olha para o teu coração e responde. A generosidade tem sido uma marca dele? Ou você tem protelado isso para o dia que você não sabe? 2, em sua família, local de trabalho, rede de relacionamentos, você tem construído uma cultura de generosidade. Seus filhos, seus colegas, seus vizinhos têm visto generosidade na sua vida. 3, quanto ao perdão, seria uma forma como Deus te desafia hoje a generosidade? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!